Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar dos 100 anos da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria à Ilha da Madeira. Será com José Eduardo Franco, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O desafio do trabalho digno esteve em destaque na Conferência Anual da Comissão Nacional Justiça e Paz. O Centro Cultural Franciscano, em Lisboa, acolheu a Conferência Anual da Comissão Nacional Justiça e Paz, que centrou a sua reflexão num tema central da justiça social, que é o desafio do trabalho digno no mundo em mudança. O presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana lembrou que as pessoas que trabalham e cujo rendimento não lhes é suficiente não podem ser esquecidas. Saudamos todo o esforço que tem sido feito nos últimos anos nesta matéria, mas ainda é insuficiente, sobretudo comparando com outros países da Europa, onde este assunto está mais equilibrado e para onde imigram muitos portugueses exatamente por causa disso, por causa das melhores condições económicas. E, portanto, eu espero que haja, isto mexe com a economia, mexe com a organização da sociedade, e portanto, espero que os responsáveis políticos, economistas, empresários consigam, de facto, um maior equilíbrio e um maior grande sentido da pessoa humana como o centro de tudo isto. Dom José Traquina pede que responsáveis políticos promovam soluções de consenso e estabilidade para o mundo laboral e sublinha exemplos de boas práticas e uma cultura de redistribuição de riqueza que vai entrando em algumas empresas. Nós temos uma experiência de algumas empresas, de alguns empresários, que têm feito um desenvolvimento dos seus investimentos com a colaboração dos seus colaboradores, seus trabalhadores, chamando-os a participar naquilo que é todo o investimento, todo o trabalho, toda a fábrica, seja uma logística, seja o que for, de modo que os trabalhadores não só fazem aquilo que está determinado, como ajudam a pensar o seu próprio local de trabalho. Há experiências muito curiosas sobre isto, onde alguns gestores são surpreendidos com sugestões, com soluções para o local de trabalho que vêm de baixo para cima, portanto, vêm das bases. Esta foi uma reunião de trabalho entre várias organizações católicas, onde estão representados trabalhadores e empresários. E é precisamente este diálogo que nós gostamos de enaltecer, porque se partimos deste mesmo fundamento comum, que é a doutrina social da Igreja, naturalmente também haveremos de chegar a medidas concretas relativas à realidade portuguesa atual, comuns, não é? Não necessariamente uniformidade em relação a tudo, mas através deste diálogo conseguimos de facto encontrar pontos comuns que se exprimem neste manifesto que nós apresentámos nesta conferência. O responsável pela Comissão Nacional Justiça e Paz aponta algumas dimensões que são necessárias trabalhar para que o trabalho digno seja uma realidade entre nós. Sobretudo em relação aos jovens, que torna também difícil a constituição de família, a natalidade, que é um problema grave da nossa sociedade, são de facto talvez aquele aspecto que mais nos preocupa em relação a este objetivo, que é de que o trabalho de facto sirva para a realização pessoal da pessoa, que não deve ser vista isoladamente, mas sempre num contexto familiar e num contexto comunitário. A participar nesta reflexão estiveram responsáveis que se preparam para lançar a Comissão Diocesana de Justiça e Paz na Diocese de Viseu. Estamos a constituir a equipa para depois iniciarmos a nossa reflexão e procurar também que em Viseu exista
uma equipa que reflita sobre as questões do trabalho, sobre estas questões da justiça social, as oportunidades e as não oportunidades de emprego na região, a forma como as empresas também se articulam para tratar destes assuntos. Esta região do país, pelas suas características, tem desafios que devem envolver os setores sociais num diálogo gerador de maior justiça e bem-estar nesta região do interior. A região de Viseu é uma região bastante grande do ponto de vista geográfico, com uma dispersão bastante... É considerável a dispersão quer das empresas, quer das comunidades, com uma diversidade muito grande de condições, quer de vida, quer de trabalho. Tem podíamos dizer assim, um grande investimento também na área industrial. Há muitas empresas neste momento a localizar-se ali. E com certeza que a reflexão e também chamar as próprias empresas para uma reflexão sobre estas questões da justiça social podem ajudar, por exemplo, a combater o isolamento que existe em Portugal das regiões do interior. No final dos trabalhos deste encontro foi apresentado o manifesto Pelo Trabalho Digno, que traduz um caminho de reflexão produzida por estas organizações e que revela um consenso quanto aos princípios fundamentais de partida, que são os da doutrina social da Igreja. O mundo rural também reclama uma maior atenção, com os jovens a denunciar as dificuldades e a pouca atratividade deste setor essencial. A nossa reflexão principal, e que ficou também das pessoas que muito estão ligadas à parte do meio rural e da agricultura ainda hoje, sobretudo, 3 pontos de referência, que é a questão do apoio aos jovens agricultores, que para nós a reflexão foi muito neste sentido. Temos muitas pessoas de idade a trabalhar no meio rural, no mundo rural, e poucos jovens a trabalhar na agricultura, mas ela continua a ser a base da subsistência de todos nós. E às vezes esquecemos um bocadinho disso, não é? As máquinas, a indústria, mas também os produtos terão que vir de algum sítio e temos que pensar nessa parte de investimento. E depois a nossa outra preocupação tem a ver efetivamente com as questões da imigração e do trabalho digno. Os que têm a responsabilidade de gerir empresas e criar riqueza lembram que as boas condições de trabalho requerem também empresas sólidas. Não é possível falar de trabalho digno sem falar realmente das empresas, porque o trabalho digno sem empresas fortes, o trabalho digno sem empresas bem lideradas, não é possível. E, portanto, gostava de, neste momento, lembrar também todos esses homens e mulheres que, no fundo, têm a capacidade de investir, têm a capacidade de inovar, de fazer novas ideias, de constituir equipas, porque eu acho que realmente são essenciais para tudo isto que estamos a falar. E é com esses que a ACES também tenta trabalhar e tenta trazer aqui algumas ideias, valores e, no fundo, explicar que nem todos têm que fazer igual e há quem possa fazer diferente, e esse é o caminho que a ACES também tem vindo a fazer. Portanto, esta nota que o trabalho digno existe, mas porque as empresas existem. E, portanto, se focamos o olhar demasiado na regulação, se focamos o olhar demasiado também só nas leis, como o Dr. Vieira da Silva tinha dito aqui, eu acho que depois podemos estar aqui a perder esta necessidade, no fundo, de acreditar nas pessoas e perceber que são as pessoas que fazem a diferença dentro das empresas e que podem tornar depois o trabalho digno ou não. Mas o desafio que se coloca aos empresários católicos é, desde logo, o da coerência com o próprio Evangelho. Eu acho que nós temos a possibilidade de vivermos este Evangelho da luz, que se estava a falar, de tornar real o Evangelho nas empresas. E esse é o trabalho que a ACES está a tentar fazer, à sua escala muito pequena, portanto somos 1.200 associados, mas é preciso criar uma nova cultura nas empresas para que este trabalho digno seja possível. E, portanto, o que nós tentamos é, no fundo, que os líderes, que os gestores, no fundo, percebam que se têm que converter claramente e consigam viver a sua vida pessoal e a sua vida profissional com os mesmos valores. E isto é uma coisa que não existe muitas vezes. Quer dizer, há aqui uma diferença entre aquilo que alguns católicos vivem ao domingo e aquilo que vivem à segunda-feira, quando chegam ao trabalho.
Os jovens denunciam também a precariedade do mundo laboral e apontam para o testemunho de Joseph Cardijn, o fundador da Ação Católica, que sempre trabalhou pelo compromisso social da Igreja. E este trabalho é de extrema importância, pois hoje em dia cada vez mais os trabalhadores, e em particular os jovens trabalhadores, são cada vez mais atacados nos seus empregos, quer seja sob a forma de um contrato precário, um salário precário, entre tantos outros ataques que sofrem. Sendo tratados como engrenagens desta máquina do falso lucro e crescimento infinito, ao invés de serem tratados como aquilo que são, filhos e filhas de Deus, merecedores do amor de Deus, que assim é infinito. O coordenador-geral da Liga Operária Católica pede aos trabalhadores uma maior consciência de corpo. Há um exacerbado individualismo, há pouca motivação para a participação cívica, para as pessoas se organizarem nos seus espaços concretos de associação e de facto isso traz prejuízo para o mundo do trabalho e para a dinâmica importante a realizar-se em termos de futuro. Este responsável denuncia também dificuldades de participação na própria Igreja por parte daqueles que têm menos qualificações académicas. Mesmo nas dinâmicas da Igreja, hoje o tipo de participação das pessoas é se têm canudo ou não têm canudo em termos de formação, em muitos dos casos. Sabendo nós que dos jovens chegam à universidade metade dos jovens portugueses. E, portanto, a outra metade não tem, digamos, essa formação mais superior e que na própria Igreja vê-se cada vez menos a participação de pessoas que estão menos letradas, menos instruídas em termos de formação. Linhas de força que sustentam este manifesto por um trabalho digno que marcou esta conferência anual da Comissão Nacional Justiça e Paz. Em agência eclésia.pt pode encontrar estes e outros temas da atualidade religiosa. Entre eles destacamos também esse centenário da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria à Ilha da Madeira. Será assinalada com um congresso internacional de que nos fala José Eduardo Franco. Está aqui connosco. Boa tarde, José Eduardo. Boa tarde. Estás uma vez mais aqui no programa Eclésia. Que congresso é este? Melhor diria, que congregação é esta que vem da Europa para Portugal, para um Portugal difícil em termos religiosos, uma contextualização social um tanto agressiva nessa época, anticlerical mesmo, e a partir da Ilha da Madeira desenvolve esta presença muito virada também para a área da educação. Exatamente. No próximo ano, em 2025, celebra-se os 100 anos dessa chegada das Irmãs da Apresentação de Maria, vindas da Suíça. Mas elas foram fundadas em França no final já do século XVIII. E no contexto da Revolução Francesa, fundadas por uma mulher chamada Maria Rivière, e depois foi-se afirmando, e naquele contexto muito complexo do século XIX, conseguiram consolidar-se no meio de tantas hostilidades e perseguições. Como sabemos, o século XIX foi um século na Europa muito anticlerical e muito anticongreganista contra as ordens e congregações, marcado por várias perseguições e expulsões, como aconteceu também em Portugal, entre o século XVIII, XIX até à Primeira República. E também em Portugal, quando elas chegam também nesse ambiente quase como contracorrente. Elas são fundadas no contexto da Revolução Francesa, que é num contexto contracorrente, quando as ordens e congregações estavam em processo de perseguição, de expulsão, e também no contexto português, elas são fundadas quando as ordens e congregações estavam proibidas, porque tinham sido expulsas pela Primeira República e havia uma lei que proibia a existência, a fundação e a permanência de ordens e congregações em Portugal. Mas isso não impede de alguma forma que elas ponham em prática o seu carisma. Exatamente. Não é? E, portanto, eu de algum modo, quando olho para as Irmãs da Apresentação de Maria, digo que é uma ordem contracorrente, porque chegam precisamente quando o contexto não é favorável e conseguem se implantar e desenvolver aquilo que é a sua missão fundamental. Dedicam-se
atividades ligadas à educação, fundando escolas, colégios, de assistência social a vários níveis e também de apoio pastoral. Portanto, é uma ordem de liderança feminina e que acabam por se afirmar de uma forma extraordinária, como aliás acontece muito no século XIX. O século XIX é um século que eu considero do boom das ordens das congregações religiosas, e especialmente as femininas, que começam cada vez mais a optar por uma dimensão apostólica, porque até então as ordens religiosas femininas eram mais vocacionadas para a vida contemplativa. E o século XIX, também na linha desse processo em que a mulher na Igreja começa também a querer participar nas dinâmicas pastorais, muitas mulheres importantes criam várias ordens, várias congregações, e esta foi uma delas, que depois vão ter uma presença e um papel importante ao serviço das comunidades onde se inserem, nomeadamente no contexto português, onde têm colégios, obras de assistência e também atividade pastoral. E este Congresso Internacional quer privilegiar que pontos essenciais? Eu sei que ele vai estar aberto particularmente àqueles que estão ligados à educação, aos professores, estão particularmente desafiados a participar. O que é que vai privilegiar, ao fim e ao cabo, Foi interessante ver que a Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria quiseram, em cooperação com a Universidade, fazer um congresso com várias instituições académicas ligadas. A própria Congregação da Apresentação de Maria tem uma grande universidade, a Universidade de Rivier, nos Estados Unidos, e percebem a importância de assinalar esta efeméride com um grande congresso científico, para conhecer aquilo que foi a sua história, os contextos em que a Congregação, melhor dizendo, se implantou e foi se afirmando e foi desenvolvendo a sua ação, mas também o contexto político e social na relação com a Igreja e com as sociedades onde se inseriam, e também o seu papel e ideário educativo, procurando fazer o estado da questão em termos de conhecimento daquilo que foi o passado, mas também lançando luz sobre analítica sobre o estado atual da congregação e das suas instituições educativas de assistência, em termos de solidariedade e também de atividade pastoral, mas pensando também o futuro. E este congresso vai reunir um conjunto de especialistas que vão não só falar do passado, mas também das grandes problemáticas e desafios e perspectivas da educação no presente. Não só no contexto daquilo que são as instituições educativas da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, mas também no contexto daquilo que é a missão educativa da Igreja, através dos seus colégios, das suas escolas, mas ao mesmo tempo pensar na relação com a sociedade, pensar a educação hoje e a educação do amanhã. E, portanto, vai ser interessante também esse nível, porque não vai ser um congresso fechado, só para dentro, mas vai ser aberto, na medida em que é participado por especialistas de vários quadrantes, em termos universitários. Também está aberto a congregações, a comunicações autopropostas. Se houver algum investigador, algum professor que tenha desenvolvido uma investigação interessante, também pode propor, ou queira desenvolver, pode apresentar-se para ser considerado no programa do Congresso, depois naturalmente avaliado pela Comissão Científica, se tiver pertinência, e portanto isso será um Congresso semi-aberto e também aberto à participação daqueles que queiram aproveitar este Congresso para ter uma espécie de formação sobre aquilo que foi a história não só da Congregação, mas também da história religiosa, política, social, cultural dos últimos 100 anos. Será acreditado como ação de formação para os professores. Para professores, exatamente. E isso também vai ser uma mais-valia para aqueles que se queiram formar. E também para os agentes pastorais que se interessam por estas questões e que têm atividade na Igreja e que podem usufruir aqui também de uma formação e em termos de atualização de conhecimento sobre as grandes questões que ali vão ser tratadas. É entre os dias 7 a 11 de julho de 2025, do próximo ano, no Funchal, Ilha da Madeira, porque é na Ilha da Madeira que esta congregação chegou há 100 anos, a Portugal, mas também dali acabou por irradiar. Sim, não é? irradiar, aliás, nomeadamente irradiar no contexto daquilo que é o universo dos países da língua portuguesa. Tem uma presença em Moçambique,
têm uma presença muito forte no Brasil e estão neste momento em 20 países do mundo. Portanto, as irmãs estão em 20 países do mundo. E a ideia também deste congresso era o congresso que esta ordem realiza regularmente. Esta ordem costuma realizar congressos em diferentes países, que é o congresso da própria congregação. E este ano, no próximo ano, melhor dizendo, aproveitando a efeméride, a congregação entendeu realizar o grande congresso mundial na Madeira, à luz deste tema, mas abrindo depois às grandes questões que a congregação pretende que sejam tratadas e que interessam à congregação e que interessam também ao mundo de hoje, que é a questão da educação, da formação das novas gerações, os temas ligados à cultura, à sociedade, à solidariedade, que são temas que preocupam a sociedade contemporânea. É uma congregação que ela própria se está sempre a reinventar numa leitura atenta também dos tempos. Sem dúvida, aliás, isso é típico das ordens e congregações religiosas, desde a sua fundação, as primeiras fundações do monaquismo no século III e IV. As ordens e congregações religiosas têm uma história de metamórfica, de adaptação aos tempos. Por isso, as ordens religiosas foram fundadas na Idade Média, foram capazes de ir se adaptando, se renovando de uma forma extraordinária, às vezes dentro da própria família religiosa. Por exemplo, os beneditinos, que é uma das ordens primordiais fundadas por São Bento, foram-se adaptando ao longo dos tempos e atualmente tem uma família, a família beneditina, que tem vários ramos e que resultam desse processo de renovação e adaptação. E é o que assistimos também aqui na questão desta congregação da apresentação de Maria. Portanto, as ordens religiosas e congregações têm essa capacidade de adaptação e de atualização, o que lhes permite também, sendo uma corrente, que há corrente, ensina-se no grande ramo monástico fundado na Idade Média, ainda continuam atuais e dinâmicas no século XXI. Muito bem, obrigado José Eduardo Franco. Estaremos atentos também a toda a informação que for saindo, porque ainda estamos a alguma distância deste congresso, mas na agência Eclésia será possível então acompanhar tudo o que estiver relacionado com esta iniciativa. Muito obrigado pela presença no nosso programa. Ficamos por aqui com o convite para que amanhã volte a estar connosco aqui à mesma hora. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.